Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de podermos mais uma vez nessa manhã aprendermos mais acerca da Sua palavra. Nós louvamos a Deus porque, apesar de tudo isso que tem acontecido, no nosso tempo, esse momento de pandemia, nada pode deter nem conter a palavra do Senhor, nem a igreja do Senhor. E mesmo nesse novo formato, o Senhor tem nos dado a graça de podermos estudar a sua palavra. Nessa manhã, nós vamos começar um estudo maravilhoso sobre a vida e a obra dos discípulos de Jesus. Como nós não temos lição, não temos revista, nós vamos tomar como base um livro chamado 12 Homens Extraordinariamente Comuns. O autor desse livro é John MacArthur. Se os irmãos puderem adquirir esse livro, será uma bênção. Se não, os irmãos, hoje e nas próximas semanas, podem estar aí acompanhando esse estudo, que eu sei que assim como abençoou a minha vida, vai abençoar a vida de cada um dos irmãos. Hoje nós vamos começar estudando um pouco sobre a vida e a obra do apóstolo Pedro. E no decorrer dos domingos, algumas semanas nós estudaremos apenas um dos discípulos, a vida e a obra deles, e em outras semanas estudaremos mais de um. Isso vai variar muito de acordo com a quantidade de informações que a Bíblia traz sobre esses homens, porque alguns discípulos, como Pedro, como João, como Judas Iscariotes, a Bíblia traz mais informações, então, obviamente, as lições serão maiores, a gente vai estudar uma por vez. Porém, em outras semanas, estudaremos mais de um, porque tem pouca coisa sobre esses discípulos, como, por exemplo, Tiago Menor, Judas, o outro Judas, que não era o Iscariotes, enfim. Então, isso vai variar muito de acordo com a quantidade de informações que a Bíblia traz. Porém, antes de adentrarmos propriamente no tema de hoje de Pedro, sobre Pedro, eu queria pensar com os irmãos sobre uma introdução desse assunto. Por que é importante a gente estudar acerca dos discípulos, acerca desses 12 apóstolos? É importante, meus amados, porque muitas vezes, mesmo nós que estamos na igreja há muito ou pouco tempo, estudando a palavra, muitas vezes a gente ainda tem informações equivocadas ou até mesmo poucas informações acerca desses homens, que foram tão importantes para a propagação do evangelho, inclusive para que o evangelho chegasse até nós, hoje no século 21. Muitas vezes a própria história pinta esses homens, trazem uma visão desses homens de forma romantizada, de uma forma idílica, colocando esses homens como se fossem homens perfeitos, santos, maravilhosos, né? E como se o Jesus tivesse escolhido eles por causa de quem eles eram. E na verdade a Bíblia fala exatamente o contrário. Eram homens comuns, homens que em muitas circunstâncias, como a gente vai estudar no decorrer dessas semanas, pecaram, erraram. O próprio Jesus, em algumas circunstâncias, disse para eles que eles eram lentos, tardios na aprendizagem. Jesus dizia uma coisa e eles demoravam a entender o que Jesus queria dizer. Então, isso mostra que Jesus escolheu homens comuns, homens falhos, para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na vida deles, para que o nome do Senhor fosse glorificado a despeito de quem eles eram. Não foi por causa deles, mas por causa de Deus na vida deles. E a primeira lição que a gente pode logo tirar para nós nessa manhã, apesar de quem nós somos, das nossas fraquezas e das nossas debilidades, o Senhor pode fazer muita coisa em nós e através de nós, não para a glória de nós mesmos, mas para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Então, de modo geral, eu queria trazer algumas informações sobre esses 12 homens. Primeiro, quem eles eram. Às vezes a gente confunde, acha que os evangelhos
os 4 evangelhos, todos eles foram escritos por apóstolos, quando na verdade nem todos foram. Então vamos primeiro pensar quais são os nomes dos 12 discípulos. E os irmãos já podem começar aí a pensar, será que a gente sabe mesmo quem foram os 12 discípulos? Então daí a gente já pode ver que há pouco conhecimento acerca deles, o que demanda, né, que estudemos mais, como eu falei anteriormente. Então os 12 discípulos foram Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Natanael, Mateus, Tomé, o outro Tiago, conhecido como Tiago o Menor, outro Simão, Simão Zelote, Judas, que não era o Iscariotes, e Judas Iscariotes. Então são esses 12 homens que iremos estudar, se assim o Senhor nos permitir, nos próximos domingos. Outra informação importante sobre eles. Esses homens, eles eram galileus. Esses 12 homens, eles eram galileus. A maioria deles era galileu. E aí, isso já traz uma informação muito importante para nós. Porque os galileus não eram homens, na época de Jesus, considerados intelectuais, homens de prestígio, homens que tinham notoriedade na sociedade. Pelo contrário, galileus naquele período eram considerados camponeses de classe baixa, ignorantes, ou no dito popular, eles eram considerados um João ninguém. Mas foram esses homens indignos e inaptos justamente os quais o Senhor Jesus escolheu para serem apóstolos dele. Ele poderia ter escolhido fariseus, doutores da lei, homens ricos, mas pelo contrário, Jesus escolheu galileus, homens comuns. E, como eu falei anteriormente, muitos de nós, muitas vezes, nos sentimos desencorajados, nos sentimos incapazes. Muitas vezes, quando fracassamos na nossa vida espiritual, nossa tendência é nos considerarmos insignificantes, indignos, mas não devemos agir dessa maneira. Precisamos pensar que mesmo diante de falhas profundas que os discípulos cometeram, o Senhor Jesus continuou insistindo, investindo neles e transformou-os em homens que fizeram muita coisa para a glória de Deus e para o crescimento da igreja do Senhor. Então a gente aprende com isso que Deus escolhe as coisas humildes, as coisas pequenas, as coisas fracas, para que não haja qualquer dúvida quanto à fonte do poder quando a vida dessas pessoas muda o mundo, quando Deus as usa de maneira gloriosa. É para que a gente entenda que não é o homem que conta, mas na verdade é Deus e o seu poder na vida do homem. Não é o pregador que conta, mas é a palavra que está sendo pregada é que conta, é que transforma, é quem vivifica o ser humano. Então foi dessa forma que Deus fez na vida daqueles 12 e é dessa forma que Ele pode também fazer nas nossas vidas. É como está escrito em 1 Coríntios 1, os versículos 27 ao 29, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes desse mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, se nós nos colocarmos à disposição do Senhor, mesmo com as nossas fraquezas, reconhecendo que a glória de Deus, que o poder dele é que pode se aperfeiçoar nas nossas vidas, Deus pode fazer nas nossas vidas também coisas grandes, assim como ele fez na vida daqueles 12 homens. Dito isso, irmãos, é importante também a gente entender um pouco de como aconteceu o treinamento desses homens.
Porque a gente precisa pensar o seguinte, eram homens comuns, que tinham suas profissões, suas famílias, né? Alguns eram pescadores, outros eram coletores de impostos, eles tinham uma profissão, a vida cotidiana deles. E aí Jesus vai, chama-os, sigam-me, e eles seguem a Jesus, eles passam a viver integralmente com Jesus. Então é preciso a gente entender como aconteceu isso aí. Então a gente sabe, é sabido por todos nós, que o ministério público de Jesus durou 3 anos. Quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que pelo menos no primeiro 1 ano e meio do ministério de Jesus, ele está sozinho. Os discípulos ainda não aparecem nesse contexto. Jesus prega, Jesus opera milagres, mas ele está sozinho. Então, é a partir mais ou menos desse 1 ano e meio depois que Jesus chama-os e começam a treiná-los. Por quê? Porque Jesus sabia que ele iria ser crucificado e era necessário que ele deixasse apóstolos, era necessário que ele deixasse discípulos para continuarem pregando o evangelho. Então, vamos pensar aí que o treinamento desses 12 homens durou 18 meses, uma média de 18 meses. E o autor do livro, o John MacArthur, ele traz uma reflexão muito interessante, que ele traz assim, homens que viviam todo o tempo com Jesus, ouvindo a palavra, a pregação de Jesus, o exemplo de Jesus de vida, vendo Jesus operar milagres, fazer coisas grandes. Por que esse processo ainda demorou tanto tempo, 18 meses, para eles entenderem quem era Jesus, qual era o propósito de Jesus? E aí ele fala que era justamente o fato de algumas características naturais humanas desses homens que foram as responsáveis para que eles demorassem tanto para entender. Por exemplo, ele diz que o processo de treinamento de Jesus para com eles foi difícil porque faltava humildade àqueles 12 homens. Eles passavam muito tempo discutindo quem era o maior entre eles, como por exemplo no episódio de Mateus, descrito em Mateus capítulo 20, versículos 20 ao 28. Também Marcos 9, de 33 ao 37. Lucas 9, 46, em que eles estão gastando tempo discutindo quem deles era o maior. Então faltava humildade, essa parte da humildade precisava ainda ser trabalhada na vida deles. Um outro problema que também dificultou é que eles eram homens de pouca fé. A própria Bíblia traz em Mateus 6,30, em Mateus 8, 26, em Mateus 14, 31, em Marcos 4, 40, o próprio Jesus dizendo para eles: por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Então, faltava ainda fé, era necessário que essa questão também fosse trabalhada na vida deles. Um outro problema na vida daqueles homens é que faltava comprometimento. Jesus tinha operado ou operava muitos milagres, como o milagre da multiplicação dos pães, né, ressuscitou mortos, enfim, mas quando os soldados chegaram lá no Getsêmani, que Jesus estava lá orando para prendê-lo, todos eles fugiram e abandonaram Jesus, né? Conforme está lá em Marcos 14, 50. Todos fugiram, então faltava ainda um comprometimento da parte deles, um comprometimento profundo com Jesus. E faltava-lhes poder, né? O autor diz que sozinhos eles eram fracos, principalmente quando eles eram confrontados com perigo, confrontados pelo inimigo. O áudio falhou, irmãos, mas eu estava justamente falando disso, que quando eles foram confrontados por perigos, pelo inimigo, todos eles falharam, justamente porque eles eram fracos. Essa parte também precisava ser trabalhada neles e Jesus sabia. Então, somente depois da morte de Jesus, da ressurreição, lá em Atos 1:8 está lá, Jesus dizendo para eles, né, que eles receberiam poder ao descer do céu sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles só tiveram uma constância espiritual, eles só puderam pregar, falar com poder
porque o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles. Então isso, mais uma vez, todas essas problemáticas, essas falhas, essas características humanas desses homens só servem para ratificar o que eu falei anteriormente. Tudo isso para que a gente entenda que não eram eles, que não somos nós, mas é o Espírito Santo e o poder de Deus que opera nas nossas vidas. Bom, dito tudo isso, irmãos, nós vamos estudar de uma forma mais aprofundada o discípulo que foi escolhido para a gente refletir essa manhã, que foi Simão Pedro. A primeira coisa importante para a gente aprender, para a gente lembrar, é que Pedro, o nome dele, na verdade, não era Pedro, o nome dele era Simão. Conforme a Bíblia diz, está lá em Mateus 16, 17, João 21, de 15 a 17. A Bíblia diz que o nome de Pedro era Simão Bar-Jonas. Esse nome, Simão, era um nome muito comum naquela época. É tanto que quando a gente lê o Novo Testamento, quando a gente lê os Evangelhos, a gente vai observar que esse nome Simão, ou homens com o nome Simão, aparecem 7 vezes, há 7 Simões só no Novo Testamento. Então, demonstra que era um nome comum, um nome rotineiro, como se fosse o José, o Antônio dos nossos dias. Esse nome Pedro era como se fosse um apelido dele. Foi Jesus quem acrescentou esse nome, esse apelido para Simão. Isso está lá descrito em João 1,42, quando descreve o primeiro encontro pessoal de Jesus com Simão Pedro. O versículo diz assim: olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, esse nome Pedro, ele vem da palavra Petrus, que significa em grego pedaço de rocha, pedaço de pedra. Então, o MacArthur, o autor do livro, ele traz uma discussão interessante, que ele diz o seguinte, que quando Jesus se referia às questões naturais de Simão, de Pedro, ele o chamava de Pedro. Então, quando ele fala assim, a casa de Simão, a esposa de Simão, a profissão de Simão, ou quando Pedro fazia alguma coisa errada, ele chamava-o de Simão. Agora, quando Jesus queria trazer à memória dele algo espiritual, ele chamava de Pedro, né? Então, era como se fosse uma lembrança sempre para Pedro de quem ele era. Agora, ele não era mais aquele velho Simão, aquele velho homem, mas ele era agora o Pedro, o homem que teve o encontro com Jesus. Então, essa é a primeira informação que a gente tem sobre ele, o nome dele. O nome dele é Simão, que passou a ser Simão Pedro por causa de Jesus, do encontro dele com Jesus. A outra coisa importante é que ele era filho de João. O nome do pai dele era João, porque quando a Bíblia diz em Mateus 16, 17, que o nome dele era Simão Bar-Jonas, esse termo Bar significava filho de. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala do cego Bartimeu, significa que aquele homem era filho de Timeu. Então, sempre que a Bíblia traz referência a esse nome Bar, alguma coisa, era filho de alguém. Então, Bar-Jonas, Simão Bar-Jonas era porque ele era filho de Jonas. Outra informação também que a Bíblia traz sobre Pedro é que ele era irmão de André. Está lá em João 1,44, quando a Bíblia descreve quando aqueles dois irmãos, Pedro, né, Simão, Pedro e André, seu irmão, estavam exercendo a sua profissão, que era pescador. Então, a gente tem nesse versículo mais outra informação. Então, Simão era irmão de André e a profissão dele era pescador. Ele vivia em Cafarnaum, conforme está lá em Marcos capítulo 1, versículos 21 e 29. Pedro, ele era casado, porque em Lucas 4:38 tem o episódio que Jesus cura a sogra de Pedro. Então, se ele tinha uma sogra, é porque ele era
casado. E também em 1 Coríntios 9:5, o apóstolo Paulo diz que Pedro levou a sua esposa em uma missão apostólica. Então, essas são as principais informações que a gente tem sobre Pedro. E outra coisa que é extremamente importante é que Pedro era o líder dos apóstolos. Isso porque a gente observa aqui em todas as listas que aparecem dos discípulos na Bíblia, são pelo menos 4 listas, em Mateus 10, de 2 a 4, em Marcos 3, 16 a 19, Lucas 6, do 14 ao 16 e Atos 1 a 13, sempre Pedro é colocado como o primeiro nome, né, que demonstra que ele era o líder dos apóstolos, e também pelo fato de que o nome de Pedro ele é bastante mencionado, ele é o mais mencionado de todos os discípulos, o que demonstra que ele tinha um peso entre aqueles homens, ele tinha uma notoriedade, digamos assim, maior entre aqueles homens. Ele era o líder, ele era o que mais falava. A Bíblia, quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que o discípulo que mais falava, tanto para o bem quanto para o mal, era o apóstolo Pedro, demonstrando assim essa característica de liderança dele. Acerca da personalidade de Pedro, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar os evangelhos, a gente percebe que ele era um homem muito impetuoso, ele era um homem que gostava de liderar, ele era um homem que muitas vezes era muito precipitado, era um discípulo que estava sempre com Jesus em momentos cruciais, como no momento da transfiguração no monte, como no momento que Jesus foi orar no Getsêmani, ele escolhe 3 dos discípulos. Então, ele era um homem que liderava. Dos discípulos, ele era normalmente o que pedia a Jesus para explicar as palavras difíceis, como tá lá em Mateus 15:15, em Lucas 12:41, quando eles não entendiam as parábolas, não entendiam o que Jesus estava dizendo. Então, os outros ficavam quietinhos, constrangidos muitas vezes de perguntar o que significava aquilo, mas Pedro não, Pedro ia lá, Jesus, significa o quê, mestre? Foi Pedro quem perguntou quantas vezes se deveria perdoar, uma passagem bastante conhecida por nós, Mateus 18:21, que Jesus responde não só 7, mas 70 vezes 7. Foi Pedro quem perguntou qual seria a recompensa dos discípulos por terem deixado tudo para seguir a Jesus, conforme está lá em Mateus 19:27. Foi Pedro quem perguntou sobre a figueira que secou, que é uma passagem também conhecida, em Marcos 11:21. Foi Pedro quem fez perguntas sobre o Cristo ressuscitado, em João 21, de 20 a 22. Ele era sempre aquele que queria saber mais, que queria entender melhor, que era muito curioso. Então, essas características demonstram bem como era a personalidade de Pedro. Uma ocasião bastante conhecida e que também demonstra essas características da personalidade dele tá lá em Mateus 16, a partir do versículo 13, quando Jesus pergunta assim aos discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Porque naquela época haviam várias opiniões sobre quem era o Cristo. E aí os discípulos responderam: uns dizem João Batista, outros dizem que o filho do homem é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum outro profeta. E aí Jesus olha para os discípulos e disse: mas vocês, quem vocês dizem, quem vocês acham que é o filho do homem? E enquanto os demais discípulos estavam ainda pensando sobre o que responder, concatenando as ideias, Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então, Pedro era assim, ele era dos extremos, né? Ele foi que declarou de forma mais explícita, né, a divindade de Cristo, porém foi ele também um dos discípulos que caíram de forma mais terrível, porque ele nega a Jesus na frente de todo mundo. Então, mostra também esses extremos da personalidade dele. Ou ele era muito, ou ele era pouco. E essa ideia, essa discussão que a gente está fazendo sobre essas posturas extremas de Pedro, tanto para o bem, tanto para o mal, ficam bem claras quando a gente percebe nesse capítulo 16 de Mateus,
quando ele declara essa frase que a gente acabou de dizer, que é bem conhecida, que Jesus pergunta, né, que eles pensam, diziam que ele era, Pedro na frente de todos diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo, e Jesus o chama de bem-aventurado e fala que sob aquela declaração de Pedro, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isso está no verso 16. Logo em seguida, nos versículos, se a gente continuar lendo, a gente observa que Pedro já vai para o lado oposto. Pedro já se opõe a Jesus. Esse episódio acontece porque Jesus anunciou para os seus discípulos que ele ia para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele seria entregue ao sumo sacerdote, aos escribas e seria morto. Quando Pedro ouviu Jesus dizer aquilo, no verso 22, Pedro chama à parte e começa a reprovar Jesus, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E aí Jesus repreende Pedro no verso 26, no verso 23, Mateus 16, 23, Jesus diz assim, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Quer dizer, no momento anterior, Pedro consegue entender quem é Jesus, o Filho do Deus vivo. Mas logo em seguida ele demonstra que ele ainda não tinha compreendido o propósito de Jesus. A função de Jesus ter vindo à Terra, o propósito de Jesus era morrer na cruz. Mas Pedro disse, não faz isso. Queria se opor. E aí Jesus repreende ele e diz, arreda-te de mim, Satanás. Então, o mesmo Pedro que Jesus chamou de bem-aventurado pela declaração que fez, foi o único também dos discípulos que Jesus chama de Satanás, de pedra de tropeço. Outra situação que também demonstra, que também comprova esses comportamentos, esse caráter de Pedro, está lá descrita em João, do capítulo 13, a partir do verso 4. Quando a Bíblia fala sobre uma ocasião em que Jesus estava numa noite de Páscoa, os discípulos discutindo sobre quem era o maior entre eles, e Jesus, para ensiná-los, para dar-los uma lição acerca de humildade, ele pega uma bacia para lavar os pés aos seus discípulos. E aí ele começa a lavar os pés, e quando chegou para lavar os pés de Pedro, ele disse no verso 6, João 13, 6, Senhor, tu me lavas os pés a mim? E aí ele diz que não aceitaria que Jesus lavasse os seus pés, porque na verdade essa cerimônia do lava-pés, essa tradição do lava-pés era uma função do escravo, era uma função indigna, porque as pessoas da época de Jesus caminhavam em regiões bastante secas, arenosas, então eles andavam de sandálias, alpercatas abertas, e eles chegavam nas casas com os pés muito sujos. Então, tinha um escravo que tinha a função específica de fazer isso, então era um serviço considerado indigno. Então, quando Jesus ele toma uma bacia de água para lavar os pés dos discípulos, ele queria ensinar acerca disso, da humildade. Mas quando ele vai lavar os pés de Pedro, de forma nenhuma, ele toma a frente, quer ser mais do que Jesus. E aí, no verso 8, Jesus diz para ele, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E aí, como sempre, a resposta de Pedro é típica da costumeira atitude dele. E aí ele responde no verso 9, João 13, 9, Senhor, não somente os meus pés, mas também a cabeça, a mão. Então, mais uma vez, se percebe que com Pedro não tinha meio termo. Primeiro, ele não queria deixar Jesus lavar. Quando Jesus disse que se ele não lavasse os pés, não teria parte com ele, ele já quer que Jesus lave tudo, o corpo dele todo. E aí Jesus responde para eles que se lavasse os pés, ele já estava todo limpo. Então, mais uma vez, como eu já falei, demonstra o caráter dúbio, no sentido de ter pontos fortes, né, e pontos fracos na caminhada de Pedro com Jesus.
que também acontece conosco, irmãos. Nós temos momentos de muita comunhão com o Senhor e há momentos que nós fracassamos, nós somos falhos. Mas servimos a um Deus que é misericordioso, servimos a um Deus que se compraz quando a gente se quebranta diante dele, arrependidos, clamando por perdão. Então, se porventura no dia de hoje nós estivermos nos sentindo fracassados por algum pecado que cometemos, precisamos aprender com a vida de Pedro que servimos a um Deus que perdoa, a um Deus misericordioso. Então, se essa manhã nós estivermos nessa condição, que nos quedemos diante do Senhor, clamando por perdão, porque certamente a um coração quebrantado e contrito, ele não desprezará. A um coração arrependido, o Senhor perdoará. Outra passagem que também nos ensina acerca do caráter de Pedro está contida em Mateus 26:31, que nos diz assim: Jesus disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Porque Jesus estava chamando a atenção justamente dos discípulos, porque ele sabia que naquela noite ele seria preso, ele seria morto, crucificado, e ele estava chamando a atenção dos discípulos justamente para o fato de que eles todos o abandonariam, todos eles o negariam. Mas Pedro, como sempre, no versículo 33, passa na frente de todo mundo e diz a Jesus: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E lá em Lucas 22:33, o Lucas acrescenta que o Pedro falou: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Então Pedro era afoito, ele queria estar na frente de todo mundo. Mas naquela ocasião, Jesus disse para ele: Pedro, não é assim não, Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo assim: não é assim, Pedro. Você precisa ainda ser mais humilde, precisa entender as suas fraquezas. Então Jesus vira para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Jesus mostra a Pedro quão falho ele era. E aí, de fato, aconteceu, segue toda aquela história que a gente já sabe. Jesus é preso, todos os discípulos negam. Pedro, a Bíblia diz que ele não só nega com palavras, mas ele esbraveja quando alguém diz assim: você parece que é um dos dele, e a Bíblia diz que ele começa a dizer eu não, e começa a esbravejar, negando a Jesus. E depois dele ter negado 3 vezes, o galo canta. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e Pedro sente uma profunda tristeza em seu coração e ele chora amargamente, ele chora profundamente e ele se arrepende, clama por perdão, e depois daquele dia a vida de Pedro é transformada. Ele entende quem ele era, o quão ele precisava do Senhor, o quão ele era dependente do Senhor, porque dele mesmo ele era fraco, ele era um pecador. E a Bíblia diz que Pedro ele volta a ser pescador de peixes, mas o interessante está descrito em Marcos. Algo muito interessante está descrito em Marcos 16:7, porque quando Jesus ressuscita, ele fala assim: vai aos discípulos e a Pedro, e diz que eu ressuscitei. Ele fala para as mulheres que vão visitá-lo no templo, diz aos discípulos e a Pedro. Por que ele ressalta Pedro? Se Pedro também era um discípulo. Porque Jesus entendia a fragilidade de Pedro. Pedro precisava entender que Jesus o havia perdoado. A despeito de quem ele era, apesar de quem ele era, Jesus o amava e Jesus o queria usar, Jesus queria o perdoar, Jesus queria o transformar. E aí, em Lucas 22:32 e em João 21:15-17, Jesus aparece aos discípulos, inclusive a Pedro, que voltaram lá a pescar. E Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes. Tu me amas? E por 3 vezes Jesus pergunta isso e ele diz: Senhor, tu sabes. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo a Pedro era: Pedro, eu sei que você me negou, mas eu sei que seu amor não é daquela maneira que você disse que era, a ponto de morrer, de fazer aquilo tudo. Mas apacenta as minhas ovelhas, faz a minha obra. E a partir daquele momento, Pedro entendeu
que não era ele, mas que era Jesus na vida dele. E a partir do momento que Pedro de fato se converteu ao Senhor, a partir do momento que de fato Pedro foi transformado pelo Senhor, a Bíblia diz que Pedro foi profundamente usado nas mãos do Senhor, ao ponto lá no livro de Atos, capítulo 4, a Bíblia fala que mesmo Pedro sendo um homem indouto, um homem que não era intelectual, não era estudado, mas cheio do Espírito Santo, ele prega e milhares de pessoas se rendem a Jesus. É depois desse encontro profundo e real com Jesus, é que Pedro, mesmo sendo perseguido, mesmo ele recebendo várias chibatas, ele louva a Deus, ele se alegra por estar passando tudo aquilo por amor a Jesus. É depois desse encontro de fato com Jesus que Pedro recebe tanto poder, como está lá em Atos 5, do versículo 15 a 16, que até a sombra de Pedro curava as pessoas, né? Em Atos 3, de 1 a 10, ele e João curam um homem coxo. Em Atos 2, de 14 a 41, ele prega e 3.000 pessoas foram salvas. Foi esse Pedro transformado que apresentou o evangelho aos gentios, como está lá em Atos capítulo 10. E é esse Pedro, depois de transformado, que escreve as epístolas de 1ª e 2ª Pedro, que traz também lições valiosas para nós. Então, o que a gente aprende, meus irmãos, nessa manhã com tudo isso? É que, independente de quem nós somos, apesar de quem nós somos, apesar das nossas fraquezas, se nós nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo que Ele é a nossa força, o Senhor pode fazer muito em nós e através de nós. E outra lição importante que aprendemos com a vida de Pedro é que não importa o quão pecadores nós somos, se talvez a gente fez alguma coisa, cometeu algum pecado que a gente acha que é imperdoável, a gente pode entender através da vida de Pedro que se a gente se humilha, o Senhor perdoa, o Senhor restaura, o Senhor purifica e transforma as nossas vidas e faz de nós, pessoas tão fracas e falhas, homens e mulheres profundamente usadas por Deus. Então, que nessa manhã seja uma manhã de prostração diante do Senhor, que seja uma manhã de confissão de pecados, que todo e qualquer pecado que o inimigo tem lançado sobre a nossa face, tem usado isso para nos prostrar diante do pecado, para nos fazer retroceder, que a gente olhe para a Bíblia, que a gente volte os olhos para a vida de Pedro, para o Deus que operou na vida de Pedro e se levante na certeza de que se nos humilharmos, clamando por perdão, o Senhor perdoa, restaura e reescreve a nossa história, porque o Senhor é aquele que investe e insiste nas nossas vidas, porque Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Então, que o Senhor continue abençoando e sustentando as nossas vidas e que o Espírito Santo complete a palavra dele nos nossos corações. Que o Senhor abençoe.